Então, eu gostaria de pedir aos senhores que a gente pudesse ter objetividade, celeridade e que aqueles itens que já foram votados, eles não retrocederão para análise. Ok? Então, sendo assim, eu passo a palavra para a relatora do processo, professora Alice Casimiro. Por gentileza, professora. Bom dia a todos e a todas. Eu começo pedindo desculpas aos conselheiros pelo fato de não ter conseguido mandar a versão que foi enviada ontem com maior antecedência, mas essa última versão que foi encaminhada ontem, na verdade, fazendo o resumo, a síntese daquelas decisões que já tinham sido fechadas na reunião passada, ela foi discutida com a professora Georgina e com a professora Tânia. Então, vocês imaginem a agenda da professora Georgina essa semana. Ela já teve 2 reuniões, além do Ministério Público hoje, ela já teve 2 reuniões com o novo secretário de Ciência e Tecnologia. A professora Tânia também estava envolvida com atividades na LERJ, eu envolvida com atividades no DEPG, principalmente por conta do fechamento das mudanças da plataforma Sucupira 2013 até 2015. Bom, tudo isso só nos permitiu fazer uma reunião de fechamento ontem. A versão que lhes foi encaminhada, ela tem toda uma parte. Não, mas a gente mandou. Não, eles receberam, mandei ontem para eles, para todos os conselheiros, e acabei de te enviar. Não, para a SECOM não. A SECOM está aqui esclarecendo que eles não enviaram diretamente, porque receberam junto com os conselheiros, né? Então, essa versão que foi para o e-mail de cada um, ela tem toda uma parte que está sem marcas de revisão, que são os itens já aprovados. Só para relembrar, pode haver algum conselheiro que perdeu alguma das reuniões, nós temos um primeiro capítulo, que é o das normas gerais, né, o capítulo 1, que é das normas gerais. Depois nós temos um capítulo 2, que é da admissibilidade, e para este capítulo, como aprovado na última reunião, foram todas aquelas definições relativas a como encaminhar o relatório de atividades, e também nisso nós tivemos a modificação de que são 2 fases, conforme foi aprovada na última reunião. Uma fase de admissibilidade e uma fase de avaliação de desempenho. Temos um capítulo 3, que é da comissão examinadora, e temos o capítulo 4, que é da avaliação de desempenho, que foram as últimas definições que nós aprovamos na última reunião. Ou seja, a definição de como é a defesa de memorial e a definição de que a comissão examinadora fará uma avaliação de apto ou não apto das duas atividades conjuntamente, relatório de atividades e memorial. Ou seja, não tem uma avaliação do relatório de atividades separada da avaliação do memorial. Estou relatando isso só para termos ficar acordado de que isso tudo já foi aprovado. Cabe agora a proposta do capítulo 5, que é das disposições finais. Em função também de aspectos que foram discutidos na reunião passada, mas não chegaram a ser votados, confere, professora Tânia, temos que ver a nova redação para esses artigos que agora têm a numeração de 11 e 12. Vou passar a leitura para que seja possível a gente avaliar, discutir e votar se necessário. Bom, modificando um pouco a redação, em função das discussões do relato que a professora Georgina me passou, porque eu não estava presente naquele momento na reunião passada, sobre a discussão a respeito do artigo 11, a redação passaria a ser: a unidade, já estou lendo na redação nova, a unidade acadêmica que desejar fixar outros requisitos adicionais aos já previstos nesta deliberação, válidos de forma isonômica para toda unidade, deverá, antes de realizar qualquer processo de promoção a professor titular, encaminhar ao SESEP para aprovação, através da SR2, o elenco de tais requisitos em um prazo de 60 dias corridos a contar da data de aprovação desta deliberação. Vou fazer uma breve explicação do porquê dessa modificação. Anteriormente, só falava
que a unidade tinha que encaminhar os requisitos no prazo de 60 dias. Apenas dizia isso. A alteração proposta é para garantir que a unidade não pode fazer um processo de promoção, por exemplo, no primeiro mês, com os requisitos que aqui estão, e depois de um mês, querer fazer uma mudança e fazer outros processos de promoção de maneira diferente para outros possíveis candidatos. É apenas para garantir que a isonomia. Se a unidade deseja novos requisitos, esses novos requisitos têm que valer para todos os processos de promoção realizados por essa unidade. Se a unidade não deseja, da mesma forma, tem que ser da mesma maneira para todas as sugestões, comentários. A Elaine está aqui me perguntando se a unidade tem autonomia na escolha dos requisitos. Ela só tem autonomia na escolha dos requisitos adicionais. Ou seja, todas terão que fazer relatório de atividades, defesa de memorial, porém, apenas já foi até aprovado isso no artigo anterior, aqui só está se referindo ao prazo, de que a unidade pode acrescentar uma defesa de tese, a unidade pode acrescentar uma prova prática, de acordo com as suas especificidades, e também a ideia de que vale para toda unidade. A minha dúvida é se isso também vai valer para os concursos externos. Veja, tudo que nós estamos aprovando aqui, a ideia, do ponto de vista do princípio, que nós já conversamos, é que vai valer para os concursos externos. Só que nós teremos que mudar a deliberação que hoje fala dos concursos externos, que vai ser o próximo passo. Imediatamente terminou aqui, tem que começar a fazer. Sim, quer dizer, mas uma vez definido em 60 dias esses novos critérios, eles ficam permanentes, essa é a ideia, e também devem seguir permanentes para os concursos externos. Até que o SESEP entenda que precisa fazer uma nova modificação. E isso, inclusive, professor, já está aqui no artigo 2º. No seu parágrafo único já diz, a critério da unidade acadêmica, outros requisitos adicionais, tais como defesa pública de tese acadêmica ou conferência sobre aspectos técnicos, científicos, artísticos ou culturais relacionados à sua área de formação profissional, poderão ser estabelecidos de forma igual para todos os departamentos e para todos os processos de promoção a professor titular de uma mesma unidade, conforme proposta aprovada no Conselho Departamental e submetida ao SESEP. Isso já está definido. O artigo 2 determina quais são os critérios balizados. Externo não é a promoção, né? Mas aqui nós estamos falando só de promoção. Sim. A concurso externo nós vamos ter que fazer. A professora Elvira, inclusive, está acompanhando esse processo na SR2 no sentido das mudanças que precisam ser feitas nas outras deliberações relativas à promoção e concurso. Magnífica subreitora de graduação, presidente do Conselho deste dia, prezados colegas. Na realidade, eu concordo, para mim está bastante claro esse dispositivo. A única coisa que eu vi aqui, quanto ao texto, é o termo já. Porque ao já previsto, não, aos previstos, porque é esta deliberação. Então, o que é previsto nessa deliberação só seria só a retirada, absolutamente não faz falta nenhuma, e a sua presença menos é mais, na realidade. Professor, tem a palavra. Só para confirmar o espírito, digamos, do legislador, porque o final ali do artigo indica que a unidade tem que se manifestar dentro de 60 dias. Então, não prevê nenhuma alteração futura. Ou seja, a unidade, a partir do momento que ela definir que é X, aí dali em diante... A ideia... A promoção, sim. A ideia... O espírito aqui é que qualquer outra alteração futura implica na mudança da deliberação por parte do SESEP, não é uma iniciativa da unidade.
mudanças futuras sempre podem acontecer, mas implicariam no só para SESEP. confirmar se depois a unidade está ciente que se ela definir que precisa de uma tese, aquela tese vai valer daí em diante. Não é para dizer agora vai eu não quero valer mais. até que exista uma nova deliberação do SESEP. Teria que voltar Exatamente. A definição é do SESEP. É isso aí. Aí, o espírito foi esse mesmo. A ideia é engessar mesmo. Tá. Professor Lincoln. Na verdade, eu não vejo como engessamento. Eu vejo como uma condição que está balizada nessa deliberação. Senão, essa deliberação estaria engessando também. Então, Quando eu só para falei entender. engessar só, é Isso. porque daqui a 5 anos ou 10 anos a unidade pode ter uma interpretação E diferente. essa deliberação também. Não, tudo Se tudo formos passa no pensar tempo. Todos nessa nós, lógica, todos nós toda somos a afetados. normatização, toda Todos nós estamos numa certa regulamentação pode ter. Não, sim. É o prazo para a gente rever, talvez tudo, né? Professor Pedro. Eu só lembro que, assim que for aprovada, a gente tem 60 dias. E nossas condições hoje não são as condições de mais normalidade possível. Então, eu acho que esse prazo deveria ser repensado. Alice, com a palavra, por favor. Bom, caso seja entendimento do SESEP, neste conselho, neste momento, que é interessante estabelecer um prazo, é possível na redação a unidade acadêmica que deseja fixar outros requisitos adicionais aos previstos nesta deliberação, válidos de forma isonômica para toda unidade, por um prazo de, se quiserem colocar isso, é possível. Eu entendo que não é necessário na medida em que a decisão está, como se diz, estabelecida nesta deliberação. Se nós quisermos fazer mudanças dessa monta, dessa característica no processo, a gente faz outra deliberação. O SESEP faz, né? Nós não. O SESEP, podemos nem ser nós aqui. É a instituição que faz a mudança. Eu não poria o prazo. Eu estou chamando que é possível colocar na própria redação. Não vejo necessidade, porque eu entendo que uma nova deliberação prevê isso. Mas, se quiserem ter acordo nisso. Professor Seara. Então era aumentar o prazo, acho que de 60 dias para um prazo maior, era isso? Não era incluir um novo aditivo. Talvez 90 dias, alguma coisa para ter mais. 90 dias? Existiria acordo com o prazo de 90 dias para a unidade definir? Seria isso? Pode falar. Professor Pedro. 60 dias após o início das aulas. Não pode. Eu acho que não pode. Tem que ser corrido. Não, e o que é início das aulas? Isso é um prazo variável. Professor Mota, com a palavra. Bom dia a todos. Eu entendo a preocupação do Pedro. Que tal, eu não sei, vou só pensar sobre a minha cabeça. Que tal a unidade, ela tem o prazo que for necessário até o primeiro concurso que ela for executar. Assim que ela criar a nova regra do primeiro concurso, fica deliberada. Aí fica uma coisa flexível. E antes do primeiro concurso, ela não vai poder fazer nada mesmo. Então, ela tem até o primeiro concurso para deliberar as regras. Ele tem razão. Aí vale para todo mundo. Aí é uma coisa flexível, eles vão fazer com a velocidade que cada um pode fazer. Fica flexível para cada unidade. Acho, aí. Eu acho que é coerente, porque aqui já diz, antes de realizar qualquer processo de promoção a professor titular. Então, na verdade, o prazo é esse, né? Se a unidade só for fazer um processo de promoção a titular daqui a 90 dias ou 100 dias, ela faz daqui a 100 dias. Lincoln, o que foi? Professor Lincoln. Nesse caso, só para eu entender, seria 60 dias, não poderia ser 60 dias antes do primeiro concurso a ser realizado? Que aí seria uma outra questão, percebe? Porque antes do primeiro concurso, eu vou realizar o primeiro concurso, daqui a 15 dias, mando para o SESEP, não avaliou, não deu tempo de avaliar. Eu tenho que dar um tempo para o SESEP, para a Comissão Permanente para a Graduação e Pesquisa, e para o SESEP fazer a avaliação. Então, tem que ter um prazo datado antes da avaliação do concurso existir, e um prazo que seja execuível para que o processo aconteça, role, né, internamente. Estou fazendo aqui a alteração. Concordo com o Lincoln, mas talvez o Mário chamou a atenção, não é 60 dias antes da realização do concurso.
concurso, do lançamento do edital, né? Sei lá, não sei, porque... Do início do processo de promoção. Porque isso tem que ficar claro, né? Não é o concurso mesmo, o certame, né? Não, foi isso que você falou, né? Elvira, por favor. Está inscrita. Tem duas coisas. Este artigo, ele quer dar isonomia a todos os docentes que pedirem promoção na unidade. Então, isso é importante. O que garante, eu vejo que a sugestão do professor Mota não tem nada contra, uma vez que ele não pode fazer, porque a preocupação é de que nenhum professor de promoção tenha critérios diferentes dentro da unidade. Ponto. Este é o espírito do legislador. Esse é o princípio. Então, isso é o princípio que nós queremos preservar. Agora, se a unidade, porque ela é nova, ainda não tem, ainda não pode, ainda não discutiu ainda, esta sua sugestão vem e eu acho que atende ao espírito, que é este princípio que a gente tem. No entanto, são duas coisas diferentes. Aqui, quando se pôs que ele precisaria pedir, não significa que ainda teria que fazer um processo, isso vai passar pela comissão, por uma comissão dentro do SESEP, vai vir ao SESEP uma proposta da unidade, ele fará uma reunião, tem uma ata que comprova que houve essa reunião, há um processo, submete a proposta ao SESEP, o SESEP tem um tempo, todos nós sabemos. Agora, então, se eu não vejo problema nenhum para as unidades que ainda têm processos são mais jovens dentro da universidade. No entanto, digamos assim, universidade, institutos, faculdades que já tenham um grande número de professores associados há mais tempo, e talvez eles queiram submeter mais rapidamente, nesse sentido, eles têm que fazer até... E porque eu só gostaria de lembrar que os efeitos da lei que se aplicam à carreira docente é a partir de julho de 2017. Isso. Corremos o risco de que se nós não aprovarmos e as coisas não forem feitas, que tudo isso seja paralisado por motivo de crise, sob alegação de crise, e aí é de fora para dentro, suspenda, mesmo que nós tenhamos feito, eu não sei. Como a lei não costuma retroagir negativamente, então, eu acho que é importante e eu tenho certeza que nós temos condições de elaborar um texto que contemple, primeiro, o princípio da isonomia, segundo, que se dê um tempo para as unidades mais novas, digamos assim, e terceiro, que as unidades que tenham já, porque vejam só, o texto desta proposta vem sendo discutido há muito tempo e já foi amplamente, ou deveria ter sido debatido dentro das unidades. Se não foi, eu realmente lamento, porque isso foi distribuído, foi discutido em vários fóruns, inclusive. Eu queria passar a palavra para... No momento em que as discussões foram feitas, eu percebi que tem uma razão para os 60 dias corridos. Não é a unidade quem define o início do processo de promoção. A gente sempre, inclusive estava equivocadamente colocada a palavra concurso, como o professor Lincoln já mencionou, que não é concurso, é processo de promoção. A iniciativa do processo de promoção é do requerente, é do docente que deseja e que faz entrada na SRH. Né? Então, na verdade, 60 dias é porque tem 30 dias para a SRH fazer a avaliação daquilo que foi da carreira, do tempo de carreira docente, para verificar se o tempo de carreira na UERJ corresponde ao que a lei exige, o que a deliberação exige, e depois tem 30 dias para o Conselho Departamental montar a comissão de admissibilidade. Portanto, a unidade, a gente não pode botar um tempo a partir da decisão da unidade, é da decisão do requerente. Promoveu essa deliberação, publicou essa deliberação, uma pessoa já pode entrar na SRH com o pedido e a direção vai ter que estar. Por isso é que são os 60 dias. Se a gente deixa qualquer tempo para a unidade, né? Então, entender esse processo. Por que foram os 60 dias? Professor. Do requerente. Na verdade,
A gente colocou o prazo a contar da data de aprovação desta deliberação, porque esta deliberação coloca prazos que dariam tempo nesses 60 dias. Para mim não está claro. São 30 dias para SRH. Não, isso eu entendo. Eu dou uma entrada, certo? Sim. Hoje. Então, os 60 começa a partir de hoje ou da deliberação? Se aprovada hoje, se a deliberação for aprovada hoje, a partir de hoje. 60 dias para a unidade. Para o requerente, não. O requerente ele pode entrar com a promoção a qualquer momento. Eu continuo não entendendo, porque a partir da deliberação, 60 dias. Quem se manifestar em 60 dias a partir da deliberação sendo aprovada, não pode fazer mais. Para requisitos adicionais referentes à unidade. Então não tem nada a ver com o pedido do requerente. É a data da deliberação que é o ponto inicial. Perfeito. Só que se a unidade demora, se a gente, por exemplo, coloca um prazo maior, 90 dias, 100 dias, 120 dias para a unidade, a gente pode criar um problema para a unidade, porque um requerente pode entrar e os prazos que foram estabelecidos para o processo do requerente correr e que aqui já foram aprovados, vão entrar em conflito com esse prazo. É apenas isso que eu estou chamando a atenção. Eu queria pedir ordem, queria então passar a palavra para o conselheiro André, que estava inscrito após a professora Alice. Realmente, que a Alice colocou, que é como encadear, porque o espírito aqui que se quer o primeiro processo só vai correr após a aprovação desses critérios adicionais da unidade. A questão dos 60 dias pode até ser eliminada desde que conseguisse uma redação que garantisse que a unidade vai poder se manifestar sobre critérios adicionais até o momento que o primeiro processo correr. Porque aí daria flexibilidade também, porque a preocupação do Pedro é que nessa instabilidade institucional por fatores externos, esses 60 dias, eles começam a contar a partir do momento que a gente aprovou. Aprovou, começa a contar 60 dias. Pode ter unidade que não vai conseguir refletir sobre o assunto, debater dentro de toda essa confusão. Estou pensando aqui numa proposta de redação. Ancorar de promover o processo, como você falou, não pode, porque quem dispara o processo é o requerente. Seria uma forma bem simples. O processo, só refletindo uma forma que você não pudesse... Se você fixa a escala de tempo, você está sujeito... Vou fazer uma releitura para ver se essa proposta, que na verdade englobaria o que o Lincoln e o Mota sugeriram, vejam se isso dá conta. A unidade acadêmica que desejar fixar outros requisitos adicionais aos previstos nesta deliberação, válidos de forma isonômica para toda a unidade, deverá, antes de realizar qualquer processo de promoção a professor titular, encaminhar ao SESEP para aprovação, através da SR2, o elenco de tais requisitos. Ponto. Retiraríamos o imprazo, porque o prazo estaria sendo dado por antes de realizar qualquer processo de promoção. Seria? A sugestão, não encaminhar ao SESEP, mas aprovar junto ao SESEP, porque aí você garante que só vai caminhar quando aprovar, porque senão ele encaminha o SESEP, demora e cai no limbo jurídico. Todos de acordo que se ao invés de trocar, encaminhar é aprovar junto ao SESEP. Perfeito. Então vamos tirar todo o final. Então ficou assim, se me permitem. A unidade acadêmica que desejar fixar outros requisitos adicionais aos já previstos nessa deliberação, válidos de forma isonômica para toda a unidade, deverá, antes de realizar qualquer processo de promoção a professor titular, aprovar junto ao SESEP, através da SR1, através de encaminhamento via SR2. Através de encaminhamento via SR2, o elenco de tais requisitos. Professor Ceroa. Bom, então eu entendo, com essa leitura, eu entenderia que cada processo eu posso mudar o critério, porque está dizendo... Então, mas tem que ter claro que o primeiro processo... Entendeu? Tem que estar claro. Não é o primeiro, porque senão não é qualquer um, porque qualquer um... Não, ele está correto, é o primeiro processo, não é qualquer processo, né? O primeiro processo é que esse... Tem que estar claro também. Eu acho que não vale a pena colocar que os outros seguirão os mesmos critérios. Eu acho que seria bom. Apesar de que qualquer processo seria
todo e qualquer processo, né? Sim, mas Antes de aí eu realizar faço todo e qualquer Eu processo. faço pela essa leitura que está agora, Mas fica mais claro, o primeiro fica mais claro. Sim, então como é que ficou, Alice? André, acho que está querendo falar. Professor André. É só uma consulta final que a Alice está realmente com um processo bem Fresquinho. interpretado. Em que momento, então, vai travar? Travar em que sentido? Digamos, a gente aprova, aí um professor vai na SR2 imediatamente, na SRH imediatamente protocola. Sim. Onde é que a unidade vai ter que segurar esse processo até o momento que ela Ela não, na verdade, vai poder ela aprovar tem no conselho? um minutinho só. Existem 30 dias para a SRH dar uma resposta para a unidade. Depois existem 30 dias para a unidade, o Conselho Departamental montar a comissão de admissibilidade. Depois existem 30 dias para a comissão de admissibilidade se pronunciar. Tem 30 dias para o Conselho Departamental montar a comissão examinadora. Ou seja, tudo só tem essa prova adicional quando a comissão examinadora estiver atuando. Portanto, há prazos. Não, eu sei, mas eu só perguntando em que momento, uma vez que a unidade não tem ainda aprovado os seus critérios adicionais... Ela não pode travar, ela teria que cumprir esses prazos, ou seja, está subentendido naquilo que nós já aprovamos anteriormente, que esses prazos serão cumpridos, então, portanto, a unidade terá, vamos dizer, 30 na SRH, 30 no Conselho Departamental, 90 dias, que foi o que nós falamos anteriormente, antes da comissão examinadora ser instalada, que é a comissão examinadora que tem que aplicar os requisitos adicionais. Mas essa é a minha dúvida, porque o papel desse artigo é criar uma disposição transitória do início do processo. Então, porque se a unidade... a SRH recebeu o pedido e a unidade der todo esse encaminhamento, pode ser que ela não consiga entrar com os critérios adicionais. Acho que em algum momento ela vai ter que esperar, vai ter que segurar o primeiro processo até que esses critérios tenham sido aprovados. Né? Senão, o que vai acabar acontecendo, se ficar assim, o prazo vai ser o prazo do primeiro professor. Mas é um prazo razoável, é de 90 dias. Até a comissão, que foi o prazo que mais ou menos nós conversamos aqui, porque também não podemos tirar o direito do requerente de ter a sua promoção julgada rapidamente. Tá, só para entender. Professor Lincoln com a palavra. Dúvida. Os critérios adicionais, então, eles somente servem para a segunda comissão. Para a comissão examinadora. Sim. Ok. Perfeito. Portanto, ninguém entra com nenhum tipo de documentação, como é necessário para a comissão de admissibilidade, que eu apresente o relatório e o memorial, né? Então eu tenho que entregar esses documentos. Para os critérios adicionais, não. Não, então, você pode fazer por exemplo, uma defesa de tese pode ser na hora. Ok. Então, na verdade, no meu entendimento, a unidade fica resguardada no prazo, porque qual é a grande questão que impediria que o processo corresse nos 90 dias? Né? Utilizando os 90 dias, né? Pela conta que a professora Alice fez. Se ele tivesse que entregar já na admissibilidade toda a documentação, a defesa de tese, um artigo, ou sei lá o que fosse. Né? Ele não tem. Ele só tem que apresentar isto à banca que vai fazer o seu exame. Então, os 90 dias, e aí é uma questão também bastante tolerável, né? Porque se a UERJ também não se preparar daqui a 90 dias para fazer o seu processo de progressão, é porque ela não quer fazer processo de progressão naquela unidade. Aí também tem essa questão, não podemos esperar o mundo acabar para fazer os processos de progressão. Já abrimos mão de 60 e já estamos dizendo que são mais 30, né? Pelo menos, na prática, né? No operacional. Me parece que é isso, não sei se estou certo. Sim. Professor esse é o meu entendimento. Na realidade, olha, esses prazos são os prazos que nós consideramos ideais, mas na vida real, prazos, eles podem ser justificadamente, por exemplo, respondendo, acho que a sua pergunta, nessa hipótese, que eu acho que é importante a gente pensar. Se o professor se acha, mas ele pode abrir, mas a unidade é quem decide e que vai ao conselho departamental. Ela pode justificar, a unidade pode justificar, dando a motivação e justificando de que dentro da unidade esse prazo está
por tanto tempo, que também não vai ser assim, em função de que a unidade está discutindo critérios adicionais, porque houve de várias pessoas, também não é uma. Então, eu acho que dessa forma prevalece o espírito democrático de qualquer lei, né, que na realidade o indivíduo tem os seus direitos garantidos, mas que sejam isonômicos a todos os membros de uma comunidade. Que é isso que a gente quer garantir. E que não porque posso mudar, e a unidade, eu entendo que não haja nenhuma unidade que desconheça que isso está sendo debatido, essa é a 4ª reunião no SESEP, e que deverá, certamente, eu tenho certeza que algumas já estão discutindo, e nós tivemos aqui um exemplo de uma solicitação já de inclusão de um processo que já tem os seus critérios adicionais. Então, não sei, eu entendo toda essa preocupação, eu acho que é excelente, mas eu não vejo que isso causará um grande problema. Professor Mota, com a palavra. Alô? Não, é uma dúvida. Eu sei que corre o risco de ser uma sugestão atrapalhativa. Mas vamos dizer que o SESEP, em 90 dias, não consiga aprovar. Ou negue. Tem que ficar claro que vale a regra antiga. Em algum lugar tem que estar escrito isso, diria eu. Sei lá, não sei. Não é preciso... Bom, deixa eu estou falando antes. Acho que a Elvira não concordou e está saindo, porque ela foi tão irritada que ela saiu. Com a palavra a relatora. Não, é que a qualquer momento a instância superior para decidir qualquer questão é o SESEP. Se o SESEP negou, vou fazer... Não acabar de discutir. A gente fica aqui 5 horas para discutir um parágrafo. Bom, passou pela minha cabeça. Imagina um embrólio com a faculdade de direito se isso acontecer. Eu entendo que, se nós não tivermos o compromisso de que essa é uma prioridade que vai ter que ser discutida em face dessa premência, aí tudo isso desmorona. Na verdade, o SESEP terá por exemplo, tem várias outras definições que nós já aprovamos para que o SESEP se manifeste. Por exemplo, se a unidade considerar que não tem professor titular e que tem que ter uma pessoa que é equivalente, porque é notório saber, o SESEP vai ter que verificar a banca. Uma série de outras, professor, nós vamos ter que, infelizmente, é trabalho, mas é o nosso trabalho e é a nossa obrigação de acelerar o julgamento de tudo isso em benefício da carreira docente, da nossa carreira. Concordo, chefe. Você está levantando um problema que vai acontecer. Sim, nós vamos ter que estar preparados para resolver. Professor Pedro. Professor André, desculpa. Na verdade, é um comentário bem rápido até. Na verdade, esse artigo está regulando o direito do indivíduo em ter seu processo caminhar e a unidade querer institucionalmente colocar um critério adicional. Então, na verdade, esse critério, esse prazo que a gente estabeleceu é para a unidade se movimentar. A unidade vai ter que se movimentar do ponto de vista da agilidade dela para que ela possa estabelecer isso sem conflituar com o direito individual do sujeito ter a progressão dele. Exatamente. E o SESEP não vai poder paralisar, quando chegar aqui, nenhum desses processos. Sim, senão você vai ter o conflito do peso institucional com o direito individual. Concordo inteiramente. Foi isso que eu quis chamar a atenção. Exatamente. Então, o SESEP é irrelevante. Não. Não, foi o espírito do legislador de preservar o indivíduo. Se fosse o direito absoluto da instituição, ficava uma redação onde o processo não andaria até o momento que a unidade... Não foi isso que a gente... É exatamente isso. Então, vamos ler de novo para que a gente possa botar em votação. Professora, por gentileza. A unidade acadêmica que desejar fixar outros requisitos adicionais aos previstos nesta deliberação, válidos de forma isonômica para toda a unidade, deverá, antes de realizar o primeiro processo de promoção a professor titular, aprovar junto ao SESEP, através de encaminhamento do elenco de tais requisitos, ficou com uma... Aprovar tais requisitos... Aprovar junto ao SESEP tais requisitos. Aprovar tais requisitos junto ao SESEP através de encaminhamento pela SR2. Através de encaminhamento
junto à SR2. Isso, melhor, junto à SR2. Precisa que eu leia mais uma vez, porque ficou truncado. Sim, por favor. A unidade acadêmica que desejar fixar outros requisitos adicionais aos previstos nesta deliberação, válidos de forma isonômica para toda unidade, deverá, antes de realizar o primeiro processo de promoção a professor titular, aprovar tais requisitos junto ao SESEP, através de encaminhamento junto à SR2. Professor Pedro. De comentar que é bom que em algum local esteja claro para a SRH que deve encaminhar o pedido, essa solicitação foi feita na unidade no primeiro dia que receber, para evitar qualquer atraso. Né? Para evitar qualquer atraso, né? Assim que o candidato entra na SRH para fazer, isso deve disparar alguma coisa automática para a unidade. Se isso não for feito, perde-se 30 dias. Então, é bom que esteja claro, né? Não sei se precisa estar aqui na deliberação, ou se isso pode ser feito através de uma CI ou alguma coisa interna. Eu acho que é através de uma CI. Tá? Mas isso tem que estar extremamente claro que esse é o espírito, porque isso pode levar a casos em que só será encaminhado na unidade no 30º dia. Professor Pedro, eu não estou inscrita, mas achei importantíssima a ponderação que o senhor fez e acho que caberia a SR2, através de uma CI, a SRH e as unidades que estiverem envolvidas com esse processo, ou passarem a estar pela demanda do candidato, informando a SRH esse detalhe. Eu acho importantíssimo. Professor Ceroa. Eu continuo, não sei se é a mesma dúvida do professor Pedro, mas eu fico imaginando o seguinte, eu faço um pedido, que não é o meu caso, mas faço um pedido para o professor titular, e fico agora aguardando a minha unidade definir os critérios. Ela pode levar um ano, é isso? Eu entro na SRH, quero fazer a progressão. Aí, como não tem prazo nenhum, eu tenho que esperar que a minha unidade, um dia, decida, daqui a um ano, 2, se ela quiser, mandar para o SESEP, só depois que isso acontecer que eu teria o Não, exame. porque existem os prazos, como eu expliquei anteriormente, existem dias, os prazos já estabelecidos nessa própria deliberação para a própria unidade. Aqui existe uma cobrança do que a unidade tem que fazer neste artigo particularmente, mas também existem outros artigos que nós já aprovamos dizendo o prazo que a unidade tem que dar. A SRH tem, no parágrafo 3º do artigo 1º, prazo de 30 dias para responder à unidade, depois a unidade tem prazo de 30 dias para definir, então um prazo baliza o Mas outro. eu não... Bom, pode ser que eu esteja totalmente enganado. Não vejo os critérios adicionais, eles têm uma outra trilha. A SRH vai dizer, olha, tudo bem, os pontos estão ok, a banca está ok, mas e cadê os critérios? Nós não mandamos ainda para o SESEP, eu não sei. Pode. A SRH está muito claramente estabelecido no artigo 1º o que cabe à SRH. Artigo 1º, parágrafo 2º. Cabe à SRH verificar o cumprimento do tempo de efetivo exercício da categoria de professor associado da UERJ e de efetivo exercício do magistério na UERJ e dar prosseguimento à solicitação encaminhando a unidade para o qual o requerente pertence. Não vai questionar requisitos adicionais e nada mais. Isso cabe à unidade. E no parágrafo 3º diz que terá 30 dias para fazer isso. Mas não sei, eu continuo achando que a minha unidade pode levar um ano para decidir esses critérios e eu não consigo ver como é que ela não... Eu não quero, não vou... Eu não estou... Professora Márcia. Eu também estou querendo... Nas intervenções a gente acaba criando armadilhas para o nosso próprio raciocínio. Mas eu estou entendendo que este artigo ele vamos dizer assim, está apresentando um bônus para as unidades que quiserem, que desejarem Isso é verdade. acrescentar requisitos novos. Né? Quer dizer, é um bônus que, dentro nesse espírito, né, de tentar também garantir autonomia também para as unidades.
acadêmicas, né? Estabelecerem requisitos que não sejam ou que não estejam no pacote das regras gerais, ela poderá realizar isso, poderá, ou seja, não tem obrigatoriedade. Em caso ela não faça no prazo estabelecido, entra nas regras gerais. É esta a questão. A omissão, ao não cumprimento do prazo, né, irá cair na regulação, nas regras gerais da deliberação. Está entendendo, professor? Exatamente, por decurso de prazo. Ou seja, por inapetência da unidade em, vamos dizer assim, saciar o desejo que até então ela não apresentou no prazo regulamentar. Então, eu acho que, nesse sentido, a deliberação está clara. É se desejar. Então, ou seja, é um bônus que a deliberação, vamos dizer assim... Se não chegou, não desejou. Se não chegou, se não cumpriu o prazo, inapetência de quem desejou, mas não realizou. Não então, cumpriu. O sonho é a realização do desejo. Aqui não cabe, então, a máxima freudiana. Tem que ir para o caso concreto. Professor Lincoln, com a palavra. Sugiro, inclusive, embora isso pareça redundante, mas eu sugiro que isso vire, de repente, um parágrafo único aqui. Caso não consiga, caso não se estabeleça, valem os critérios gerais. Acabou. Ponto. Aí não tem dúvida para ninguém, entendeu? Não tem dúvida para o requerente, não tem dúvida para a unidade, a regra é clara, como dizem por aí. Então, qual é a proposta de trecho que o senhor encaminha? Caso não sejam estabelecidos requisitos adicionais, caso não sejam encaminhados no prazo devido. Encaminhados e aprovados. Caso não sejam encaminhados e aprovados no prazo devido, requisitos adicionais, valem os critérios adotados para as demais unidades. Tá bom. Seria nem necessário acrescentar isto, mas... Só uma redundância aqui. Seria uma redundância. No entanto, se isto ficar mais claro... Professor Pedro. Se o problema for que o SESEP não aprovou no prazo, a unidade deixou no último dia, e aí o SESEP não aprovou no prazo, isso pode dar uma margem para também barrar determinados processos. Não é necessário esse final, porque ele já está contemplado, isso aí é o que vale. Se quiser algo a mais, pede nos prazos legais, no SESEP. Inclusive, me surgiu agora aqui uma dúvida, por que tem que ser feito através da SR2? A SR2 não é diferente da SR1 nesse sentido. Eu acho que tem que ser feito através dos centros setoriais, né? Cada diretor de centro é que deve mandar isso, né? Porque ele está mais... não deve ser através da SR2. A SR2 ela não tem, sinceramente, ela não é ela que comanda o processo. Então, eu acho que isso aí ou retira através da SR2 ou coloca através dos centros ou através da reitoria, se for o caso. Não acho que deva ser através da SR2. A SR2 não é o órgão que está tendo jurisprudência acima desse processo. Professor Lincoln, com a palavra. Bom, eu entendo que esse tipo de avaliação, ela passa pela Comissão Permanente de Pós-Graduação em Pesquisa. Né? Por isso que a gente botou então, a SR2. Eu entendo que há uma coerência em passar pela SR2, porque isso imediatamente se direciona a essa comissão, a Comissão Permanente de Pós-Graduação em Pesquisa, porque ela é que vai analisar os critérios. Entendo que seja isto. Né? Agora, se não for a SR2, não entendo que seja o centro, entendo que seja o próprio SESEP, que encaminha o próprio SESEP, e aí a presidente do SESEP é que despacha para a Comissão Permanente de Pós-Graduação e Pesquisa. Não estou dizendo que o professor titular seja só pós-graduação e pesquisa, não estou dizendo isto, mas acho que tem que passar por uma comissão permanente para que chegue ao pleno do SESEP. Professora Elvira. Alô. Professor Pedro, essa proposta, ela vem, como já disse anteriormente, já repeti, de vários fóruns. A administração central se reuniu, estando aqui,
Além desse, há uma necessidade de passar por uma comissão. A SR2, não na realidade, ela valida certificados. As pessoas ainda, agora, para qualquer promoção, a subreitoria que é procurada é a SR2, quando a gente, então, encaminha que eles se dirijam à SRH. Essa proposta foi feita em acordo com as 3 subreitorias. Não foi uma decisão da SR2. Estou eu aqui falando, estou lá, não foi uma decisão da SR2. Esse argumento é um fato, são razões fáticas que levam, já que se faz e há uma comissão permanente de pós-graduação, e aonde que vai para analisar essa pertinência, que não é nos pontos de admissibilidade, porque isso já está decidido, e isso nós votaremos aqui, mas sim para, como são membros deste conselho, que votarão na comissão permanente de pós-graduação, para fazer uma análise prévia antes de submetê-la ao pleno. E isso é um acordo entre as 3 subreitorias, não foi algo que seja o porquê da SR2. Só estou explicando de modo, porque isso é trabalho, e certamente não é isso que se está solicitando. Professor Pedro, com a palavra. Professora Elvira, eu sou membro da comissão do C3PG. Apesar disso, como o professor Lincoln falou, eu acho que esses critérios eles não só são pós-graduação em pesquisa. Eu acho que essa casa tem uma comissão chamada Legislação e Normas. Se nós estamos falando de uma comissão que vai julgar uma legislação, me parece que essa é a mais adequada. Pode ser. Entendeu? Agora, não sei. Eu não tenho nada contra julgar na C3PG, mas os olhos da C3PG são pós-graduação em pesquisa. Pode ser. Não, o CESEP não tem legislação e normas. É CEPENDE. Qual é o nome dessa comissão? Tem a CEPENDE. Então, vamos voltar recolhendo todas as contribuições. Vai à comissão e vem para o CESEP. Tá. Não, eu tenho que nomear a comissão aqui. Não basta dizer que vai ao CESEP, não. Ao CESEP vai para aprovação geral daquilo que vier da comissão. Tá? Então, vamos lá. Posso Por gentileza, fazer a leitura? professora Alice, leia o último texto. A unidade acadêmica, que desejar fixar outros requisitos adicionais aos previstos nesta deliberação, válidos de forma isonômica para toda unidade, deverá, antes de realizar o primeiro processo de promoção ao professor titular, encaminhar tais requisitos junto à Comissão de Estratégia, Normas e Desenvolvimento e aprovar tais requisitos junto ao CESEP. Agora está ok. Agora fechou. Difícil. Fale alto, por favor, Elvira. Por gentileza, olha só, minha preocupação é com os 600 e tantos professores que podem submeter. Na realidade, o que tem acontecido na prática, que é a CEPENDE, da qual eu faço parte, ela se reúne raramente. Eu tenho que falar isso, porque é do conhecimento, e eu sou dessa comissão. Ao contrário, as comissões permanentes, cuja presidência fica a cargo das subreitorias, elas funcionam mensalmente. Então, eu gostaria de proteger essas pessoas e de que realmente se coloque, então, em votação, para que se tem alguma outra, aqui nós temos a representar as 3 subreitorias, e que elas poderiam dizer, dentro do que eu tenho de experiência dentro desta universidade,
eu considero e eu acho que os conselheiros do SESEP não pensam só, apesar de serem coordenadores de pós-graduação e pesquisa, não pensam só na pós-graduação e na pesquisa. Eles fazem administração, eles dão aula na graduação, eles vivem essa universidade também. Então, eu vejo só uma questão. Então, que se hajam as propostas, a minha sugestão é que se faça uma votação, se as pessoas fiquem esclarecidas. Professor Pedro. Gente, nós Professora temos Elvira, um técnico para... eu faço parte da C3PG já há algum tempo. Eu tenho reuniões, às vezes, 2, 3, às vezes no mês. Eu cumpro o meu trabalho. Se a outra comissão não cumpre, cabe aos membros da comissão fazer com que a comissão funcione. Se a comissão não funciona, tem que se fazer a comissão funcionar. Se não tem demanda, estamos criando uma demanda. Professor Lincoln. Professor Mário. Eu acho que a gente está se perdendo um pouco aqui. Nós estamos querendo tornar o processo operacional, né? As realidades mudam. A CEPEND, ela se reúne pouco, porque há poucos processos que vão para lá, muito poucos processos. Então, na verdade, a comissão ela se reúne muito aquém do que ela poderia, porque as demandas são poucas. Com certeza, a lógica das demandas mudará, se alterará, à medida em que mais processos venham a acontecer. Eu quero lembrar vocês que até pouco tempo atrás, os conselhos universitários e superiores não eram chamados nessa casa, portanto, poucos se reuniam. Muda-se o contexto, muda-se a forma de gestão, muda-se a atuação, muda-se a periodicidade. E aí passamos a nos reunir, inclusive estamos aqui discutindo isso. Então, vamos pensar no para frentemente, né? Para frentemente, nós vamos nos reunir, nós vamos tocar o processo e, com certeza, eu compreendo a preocupação da professora Elvira, assim como a questão trazida pelo professor Pedro. Agora, eu tenho uma dúvida. Na verdade, nenhuma unidade encaminha processo à comissão. As unidades encaminham o processo ao SESEP. É a presidente do SESEP que designa a comissão, porque senão a unidade já está dizendo à presidente do SESEP para onde ela vai mandar, né? Então, na verdade, os processos são sempre enviados ao SESEP, e aí eles são distribuídos para as comissões. Então, temos só que ver se o texto está exatamente dizendo isto, ok? Fizemos aqui uma nova redação que estamos encaminhando nesse momento. Por favor, conselheira relatora. Só uma dúvida. Existe acordo de que não se deve especificar a comissão, professor, que o professor Lincoln acabou de falar? Ou eu entendi errado? Não, eu acho que se nós estamos aqui deliberando que a CEPEND seria a melhor comissão, ao SESEP com vistas à CEPEND. É isso. Então tá. Né? E aí a gente já está orientando o processo, para onde vão os processos. Com certeza. CEPEND. Tá. Aí Então, eu estou passando por cima do presidente do SESEP. Perfeito. Posso fazer a nova leitura? Sim. A unidade acadêmica que desejar fixar outros requisitos adicionais aos previstos nesta deliberação, válidos de forma isonômica para toda unidade, deverá, antes de realizar o primeiro processo de promoção a professor titular, encaminhar tais requisitos ao SESEP com vistas à Comissão de Estratégia, Normas e Desenvolvimento e aprovar tais requisitos no SESEP. Sim. Agora sim. Agora sim. Não, mas aí a gente muda a palavra requisito. Requisito gente. Não, nós não vamos sair desse artigo. Entendeu? A Podemos... Sônia está esclarecendo aqui que tem, por exemplo, repetição de palavras, mas que ela se compromete a fazer a revisão sem alterar, obviamente, como ela sempre faz muito bem, o teor das deliberações. Podemos encaminhar assim? Então, vamos à votação. Vamos à votação? Quem concorda com o texto, por favor, se manifeste. Quem discorda? Quem se abstém? Aprovado.
Passemos, então, ao artigo 12. Posso fazer a leitura? Sim, professora. O artigo 12, ele está com a seguinte redação. As vantagens decorrentes da promoção serão usufruídas a partir da data de recebimento da solicitação de promoção encaminhada pelo docente, ressalvadas as vantagens pecuniárias que somente poderão ser implantadas a partir de julho de 2017. Esse texto foi feito em função da legislação. Faço a leitura do parágrafo único. O parágrafo único. O professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aprovado em concurso público para provimento de cargo de professor titular, realizado por qualquer unidade da UERJ, poderá obter a promoção para a categoria de professor titular desde que, letra A, o concurso ainda esteja em vigor no momento do pedido da promoção. Letra B, o candidato aprovado seja professor associado da UERJ há pelo menos 4 anos, tenha pelo menos 15 anos de efetivo exercício de magistério em qualquer instituição de ensino superior e tenha o relatório de atividades aprovado pela Comissão de Admissibilidade, conforme previsto no artigo 1 desta deliberação, ficando isento da defesa de memorial. Só explicando, o espírito deste artigo é garantir que, se algum professor já tiver sido aprovado em concursos de titulares que aconteceram nas unidades e que esses concursos ainda estejam em vigência, possa existir uma equivalência entre as provas que foram realizadas nesse concurso titular aberto com a defesa de memorial prevista na promoção a titular. Mas esse professor teria que dar entrada na SRH, do relatório de atividade, fazer todos os procedimentos, abrir o processo, ser criada a comissão de admissibilidade, ele só ficaria isento da defesa de memorial. Ok? Esclarecidos? Em votação, quem concorda? Quem discorda? Quem se abstém? Aprovado. Artigo 13, por favor, a relatora. Bom, o artigo 13, ele foi incluído já fazendo menção aos pontos, à tabela de pontos em anexo. Vou fazer inverter o processo, vou explicar o espírito antes da leitura do artigo para que vocês avaliem se efetivamente esse artigo está dando conta do que foi proposto. Na reunião que eu tive com a professora Tânia e com a professora Georgina, o entendimento foi de que as tabelas que vêm sendo utilizadas para promoção na UERJ, elas precisam ser as mesmas. Então, nós temos uma tabela de associado vigente, que está sendo utilizada, e a ideia é que, para pontuação do relatório de atividades, nós usássemos exatamente a mesma tabela, apenas contando as categorias 2, 3, 4 e 5 dessa tabela do associado. Ou seja, nós não entrássemos agora num detalhamento de discussão de cada item da tabela do associado, que seria aproveitado aqui na tabela, no processo de titular. Nós traríamos aquelas mesmas pontuações para avaliação do titular, com exigência da pontuação maior que nós já aprovamos aqui, né? Isso nos garantiria uma isonomia entre as tabelas nos processos de promoção docente na UERJ e nos permitiria ser mais ágeis na aprovação dessa deliberação. Futuramente, se nós considerássemos que há necessidade de rever essa tabela, essa revisão seria feita pelo SESEP para todas também as carreiras, não seria mudar apenas para titular ou para associado. A redação, então, seria o seguinte, por favor, verifiquem se esse espírito, independente de vocês concordarem ou não com a proposta, ele está contemplado na redação apresentada. Artigo 13. A tabela hora utilizada para a promoção à categoria de professor titular será a mesma dos demais processos de promoção na carreira docente da UERJ. Parágrafo único.
Para a promoção à categoria de professor titular, serão utilizadas as categorias 2, 3, 4 e 5, constantes da tabela de pontuação referida no caput deste artigo e que consta no anexo desta deliberação. É isso. No anexo, por sua vez, que vocês receberam, vocês devem ter verificado que eu corrigi e coloquei a numeração igual à numeração do associado. Isso. Na verdade, é Ctrl+C, Ctrl+V. Dá Ctrl+C na tabela do associado, Ctrl+V, passa aqui para o titular, as categorias 2, 3, 4, 5. Para quem não se lembra, a categoria 1 se refere aos 20 anos de docência, que não faz sentido para o titular, por isso é que ela não estaria aqui. Contemplada. Todos esclarecidos? Em votação? Quem concorda com a leitura apresentada pela conselheira? Quem discorda? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 14, por gentileza. Artigo 14. Esta deliberação entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Quem concorda com o artigo? Quem discorda? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 15. Revogam-se as disposições em contrário. Quem concorda? Quem discorda? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Queria também, ao final, destacar, que não o fiz anteriormente, que todos os artigos votados hoje nesta sessão anteriormente aprovados, foram aprovados por unanimidade também. Tá? Bom, vencemos essa etapa. A pauta de hoje, pelo que eu estou entendendo, Sônia, me tire a dúvida, por gentileza, é uma pauta fechada, que só tem um único item, porque ela é continuidade da outra pauta. Eu não posso, por esse motivo, pedir inclusão de nenhum outro. Professor, não vamos poder. Sim, exatamente. Eu não posso encaminhar por aqui. Isso. É porque havia o pedido da Faculdade de Direito, mas infelizmente, do ponto de vista regimental, e tendo em vista o que acabamos de aprovar, não poderá ser levado a esse pleno nesse momento. Mas terá que passar, evidentemente, pela CEPEND e por o SESEP novamente, que foi o que acabamos de votar com a colaboração de todos os colegas. Então, podemos marcar sim, professor, no SESEP para isso, mas tem que primeiro ir para a CEPEND. Isso, com certeza. Sim, o professor Mandarino está pedindo, antes de encerrarmos a nossa sessão, a palavra. Não, realmente é um pedido da Faculdade de Direito que não transgride em absoluto o que nós acabamos de aprovar,
mas como nós aprovamos que os recursos adicionais, né, as exigências adicionais para o concurso, teriam que ir para a CEPEND, então nós vamos aguardar esse procedimento conforme foi aprovado. Eu só queria pedir a esse Conselho urgência para que a gente pudesse aprovar esse pedido da Faculdade de Direito. Eu estou pedindo. Já está encaminhado. Já foi encaminhado ao SECOM já. Encerrada a nossa sessão, muito obrigada a todos.